Sabe, tem uma pergunta que não sai da minha cabeça ultimamente. Manda aí. O que a gente realmente busca quando gasta dinheiro? É o objeto, sabe? O carro, a casa? Ou é, sei lá, outra coisa? Algo mais profundo? Essa é a grande questão, né? E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. E para isso a gente tem um guia. Sim, o livro do Morgan Housel, A Arte de Gastar Dinheiro. E a proposta dele, assim, não é olhar para planilhas, nada disso. Certo. É nos fazer olhar para dentro, para nossa psicologia, para as emoções, para as histórias que a gente se conta sobre o que o dinheiro significa. E para começar, o livro já joga na nossa cara uma história que, olha, me deixou pensando por dias. A da cirurgia. É essa mesma. De uma paciente que fez a cirurgia LASIK para se livrar dos óculos. O procedimento foi um sucesso, visão perfeita. Certo, tudo ótimo. Só que semanas depois ela volta no consultório desesperada e fala que a cirurgia tinha arruinado a vida dela. Nossa, mas como assim? A visão dela não estava perfeita? Estava, e o médico ficou sem entender nada. E a resposta dela é o ponto central de toda a nossa conversa aqui. E o que ela disse? Ela confessou que esperava que, sem os óculos, o marido fosse achá-la mais atraente, que os colegas de trabalho fossem levá-la mais a sério, sabe? Vê-la como mais inteligente. Entendi. A expectativa dela não era sobre enxergar melhor. Exato. E quando nada disso aconteceu, a ficha caiu. Ela não gastou dinheiro para corrigir a miopia. Ela estava tentando comprar amor, respeito. E ela percebeu que isso, infelizmente, não está à venda. É. E essa história define perfeitamente nossa missão hoje. Ela mostra a tese do livro. Gastar dinheiro quase nunca é sobre o item em si. É sobre o que está por trás. É sobre tentar curar uma ferida emocional ou, na maioria das vezes, subir uns degraus na escada do status social. Vamos ver como isso funciona. Certo, vamos lá. Essa ideia de que a gente quer coisas para ganhar admiração não é exatamente nova, né? De jeito nenhum. Tem uma citação do Adam Smith, de 1759, que o livro traz. É a vaidade, não a facilidade ou o prazer, que nos interessa. Isso me lembrou na hora, uma época em que eu trabalhava como manobrista num hotel chique. Ah, essa história é ótima. Uma noite eu ouvi um hóspede se gabando para um amigo que tinha acabado de gastar $21 mil numa poltrona. $21 mil? Numa poltrona? Numa poltrona. Na hora, eu achei a coisa mais absurda do mundo. Eu também acharia. Mas depois, pensando com a lógica do livro, a pergunta mudou. Não era sobre o preço, era sobre a função. O que aquela poltrona fazia por ele. Ele não estava comprando um lugar para sentar. De jeito nenhum. Ele estava comprando uma história para contar. Uma prova de sucesso, ele estava comprando status. Exato. E isso conecta com uma metáfora incrível do Warren Buffett que o livro explora. Ele fala que a gente pode se guiar por um placar interno ou um placar externo. O placar externo é o jogo do cara da poltrona, imagino. Perfeitamente. Você só ganha se os outros reconhecem que você ganhou. Tudo que você faz, o que você gasta, é para impressionar uma plateia. E o placar interno? O placar interno é quando a satisfação vem de dentro. Você age segundo seus próprios valores e a validação dos outros se torna secundária, quase irrelevante. E é na tensão entre esses dois placares que a coisa fica séria. Fica muito séria. E para mostrar os extremos disso, o livro conta a história de 2 velejadores. É uma história real e bem dramática. A da Golden Globe Race, de 1968. A primeira corrida de veleiro ao redor do mundo, sozinho e sem parar. Isso. E um dos competidores era o Donald Crowhurst. Crowhurst era a personificação do placar externo. Totalmente. Ele era um inventor, tinha família, mas era um velejador completamente amador. Entrou na corrida com um barco que ele mesmo projetou, meio às pressas. E que não era muito confiável? Nada confiável. Ele hipotecou a casa, o negócio, tudo. Ele não queria só competir, ele precisava da vitória para se provar para o mundo. Só que a realidade bateu forte. Logo no começo, o barco dele começou a ter todo tipo de problema. Vazamento, falha de equipamento. E ele percebeu que não tinha a menor chance de terminar. Pior, ele sabia que se ele tentasse cruzar o Oceano Antártico, ele provavelmente não sobreviveria. Então ele ficou num beco sem saída. Se voltasse, era a falência, a humilhação. Se seguisse, era quase o fim certo. E pressionado por esse placar externo, ele fez a única coisa que podia. Ele decidiu fraudar a corrida. É uma virada impressionante.
Ele começou a navegar em círculos no Atlântico, mas enviava coordenadas falsas, fingindo que estava avançando super rápido. O plano era se esconder, esperar os outros passarem e se juntar no finalzinho. Só que a farsa saiu do controle. Por um erro de cálculo e porque muitos outros desistiram, as coordenadas falsas dele o colocaram como o favorito para vencer. A mídia britânica o transformou num herói nacional. Ele virou uma lenda. E a pressão deve ter sido Inimaginável. total. Ele sozinho, no meio do mar, lendo nos jornais que o país se preparava para recebê-lo com desfiles. Ele sabia que a mentira ia ser descoberta. E foi aí que ele desmoronou. Sim. 11 dias depois do último contato, o barco dele foi encontrado à deriva, vazio. Nos diários, ele tinha confessado tudo, descrevendo uma espiral de angústia. A última anotação é de cortar o coração. É o fim do meu jogo. A verdade foi revelada. Ele desapareceu no mar, esmagado pelo peso do placar que ele mesmo escolheu jogar. É uma história devastadora. E o que a torna ainda mais poderosa é o contraste com outro velejador da mesma corrida, o Bernard Moitessier. Moitessier era o completo oposto. O oposto, um marinheiro experiente, um purista, quase um filósofo do mar. E ele estava, de verdade, na liderança, a caminho da vitória certa, da glória que o Crowhurst tanto queria. Mas, conforme ele se aproximava da chegada, ele começou a sentir um nojo do que esperava por ele. Exato. A fama, os patrocinadores, a comercialização da jornada dele. Aquilo tudo para ele era uma traição. O mundo queria celebrá-lo, mas a celebração do mundo não significava nada para ele. Então ele fez algo impensável. Ele usou um estilingue, atirou uma mensagem num navio que passava, e a mensagem dizia: "Continuo sem parar em direção às ilhas do Pacífico, porque estou feliz no mar e talvez para salvar minha alma." Ele abandonou tudo: a corrida, a fama, o dinheiro. Deu a volta ao mundo e, em vez de cruzar a linha de chegada, continuou navegando por mais meio globo. Foi parar no Tahiti. Isso. Construiu uma casinha na praia e viveu uma vida simples, anônima. A lição é muito clara, né? Cristalina. Crowhurst era viciado no placar externo, e isso o destruiu. Moitessier só se importava com o placar interno dele, com a paz de espírito. Salvar a alma valia mais que qualquer troféu. E isso nos força a perguntar: qual placar a gente está usando para medir nossa vida e nosso dinheiro? Exatamente. Falando nisso, parece que o mundo hoje nos empurra o tempo todo para o placar externo, né? Redes sociais, publicidade. É uma armadilha constante. E o livro argumenta que outra grande armadilha vem de dentro, as nossas próprias expectativas. O autor cita uma coisa curiosa que o Richard Nixon disse: que as pessoas mais ricas que ele conheceu eram também as mais infelizes. É paradoxal, né? Pessoas que já tinham tudo, aposentadas, mas que viviam sem propósito, presas num ciclo de comparação. Porque a felicidade, como o livro define, não é o que a gente tem, é a diferença entre o que a gente tem e o que a gente quer. E aí entra a tal esteira da dopamina. Explica isso melhor. É um conceito da neurociência. Nosso cérebro não foi feito para se sentir feliz por ter coisas. Ele sente prazer na busca, na antecipação. A dopamina é liberada quando você está sonhando com um carro novo, não quando você finalmente compra. E assim que você compra, o cérebro já começa a procurar o próximo alvo. A linha de chegada está sempre se movendo. O que nos leva à definição mais forte de riqueza que eu já vi no livro. Riqueza é igual ao que você tem menos o que você quer. É isso. Peraí! Isso muda tudo. Quer dizer que alguém com um salário modesto, mas com poucos desejos, pode se sentir mais rico que um bilionário que sempre quer mais? Exatamente. É uma equação que devolve o controle pra gente. Aumentar o que você tem é difícil. Agora, diminuir o que você quer é uma habilidade. É um músculo mental que pode ser treinado. Querer menos tem o mesmo efeito na sua riqueza percebida que ganhar um aumento. E quando a gente não controla essa equação, a gente cria o que o livro chama de dívida social. A história do traficante Frank Lucas é o exemplo perfeito. Frank Lucas era um gênio do crime, super discreto, invisível. Por anos ele operou fora do radar da polícia, até que a vaidade falou mais alto. Exato. Ele foi assistir a luta do Muhammad Ali com o Joe Frazier e decidiu que precisava ser visto. Apareceu com um casaco de pele de chinchila de $100 mil. Primeira fila.
Um farol de ostentação. E, claro, chamou a atenção de quem não devia. As autoridades se perguntaram, quem é esse cara? Aquela noite, colocou um alvo nas costas dele. E foi o fim do império dele. O casaco de $100 mil criou uma dívida social que ele pagou com a liberdade. E essa dívida se manifesta de formas mais sutis no nosso dia a dia, né? Com certeza. O livro usa a analogia do vagão silencioso do trem. Você paga mais caro esperando o silêncio. Certo. Mas essa expectativa te deixa hipersensível. Qualquer barulhinho te irrita profundamente. Se estivesse no vagão normal, nem notaria. Ou seja, o luxo aumenta nossas expectativas e nos torna frágeis. Exatamente. A solução que o livro propõe é aspirar a ser rico e anônimo. Ter os recursos, mas sem a ostentação que gera essa dívida. E isso nos leva a uma distinção fundamental que o livro faz entre ter riqueza e ter fortuna. Não é a mesma coisa. De forma alguma. A definição dele é ótima. Riqueza é o que é visível. Carros, casas, a poltrona de 21 mil. É o que você mostra. E a fortuna? Fortuna é o que é invisível. É o dinheiro que você não gastou. São os ativos que te dão opções, flexibilidade e, o mais importante, controle sobre sua vida. A história da família Vanderbilt é o exemplo trágico de muita riqueza e nenhuma fortuna. Exato. Herdaram o equivalente a $300 bilhões hoje. E gastaram tudo? Como? Construindo palácios para competir uns com os outros. A vida deles era uma performance constante, movida por rivalidade e insegurança. Eles tinham toda a riqueza do mundo, mas o dinheiro os controlava. E em poucas gerações, a fortuna acabou. O que é incrível é contrastar isso com a história de Chuck Finney, cofundador do Duty Free. Ele acumulou $8 bilhões. E tentou viver a vida de bilionário. Apartamentos em Paris, Londres, vinhos caros. E ele não gostou. Ele descobriu que aquilo era vazio. Então ele mudou de rota. Decidiu doar toda a fortuna enquanto estivesse vivo. E ele fez isso. Doou 99,99% dos 8 bilhões. De forma anônima. E enquanto isso, vivia num apartamento alugado, não tinha carro, voava de classe econômica. Ele tinha o controle. Ele usou o dinheiro como uma ferramenta para encontrar propósito. Ele tinha fortuna. Precisamente. Isso nos leva ao ponto mais importante do livro. O bem mais valioso que o dinheiro pode comprar não é um objeto. É independência. É controle sobre seu tempo. Cada real que você economiza não é só dinheiro parado. É um pedaço de liberdade que você está comprando. A liberdade de mudar de carreira, de aguentar um desemprego, ou simplesmente de acordar e dizer, hoje eu faço o que eu quiser. O livro compara 2 atletas para fechar essa ideia. Antoine Walker, que ganhou 108 milhões na NBA e faliu. E do outro lado, John Urschel. O jogador da NFL, que era um gênio da matemática. Exato. Urschel jogou só 3 temporadas, ganhava um salário modesto para a NFL, mas economizava quase tudo. Ele se aposentou aos 26 anos para virar professor de matemática no MIT. A vida que a gente admira é a do Urschel. Não pelo dinheiro, mas pela liberdade que o dinheiro deu a ele. Essa é a verdadeira fortuna. Riqueza sem independência é só outra forma de pobreza. Se você não tem controle sobre seu tempo, você continua sendo um prisioneiro. Então, para amarrar tudo, a mensagem é que gastar dinheiro é menos sobre matemática e mais sobre autoconhecimento. Perfeito. As chaves são focar no placar interno, como Moitessier, gerenciar nossas expectativas para não cair na armadilha da dívida social e, acima de tudo, usar o dinheiro para comprar a independência. Para fechar, o autor propõe um exercício poderoso, o do obituário reverso. É muito bom. Ele sugere que a gente escreva primeiro o que gostaria que nosso obituário dissesse sobre nós como pessoa. Se fomos amados, se tivemos um impacto positivo. As coisas que realmente importam. E só depois analisar como a gente gasta nosso dinheiro para ver se as nossas ações estão alinhadas com esse legado. A reflexão que fica é, nossas escolhas de gastos estão construindo as virtudes de velório, que a gente valoriza lá no fundo, ou só as virtudes de currículo, que a sociedade aplaude do lado de fora? Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.